Feche teus olhos, vamos então agradecer a Deus, tá? Grandioso Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, na qualidade de teus filhos, agradecidos por mais um dia de vida, agradecidos por escolher estar em tua presença nessa noite, agradecidos, ó Deus, pela oportunidade de te ofertar, de dizimar, de colaborar com a tua obra, Pai. Agradecemos também a oportunidade de aprendermos o plano da salvação, de identificar a Deus tudo aquilo que precisamos identificar, estar por dentro, ó Deus, de todos os acontecimentos que ainda teremos, que estão diante de nós, e assim, ó Deus, poder fazer escolhas conscientes de que lado queremos estar. Amém. Que o Senhor nos prepare, ó Deus, mais uma noite, que estes ensinamentos que o Senhor tem para nós nessa noite, ele fique, ó Deus, internalizado em nós, para que no momento certo nós saibamos discernir os tempos e o que está acontecendo em nossa volta. Amém. Muito obrigado, derrama a tua graça aqui sobre todos os teus filhos. Te peço uma bênção do perdão dos nossos pecados. Te peço, ó Deus, que o Senhor nesse momento fale aos nossos corações. Pedimos uma bênção também toda especial para os pais aqui presentes, que eles possam, ó Deus, orar e interceder pelos seus filhos, mesmo quando as situações forem as mais desanimadoras possíveis, ó Deus, que nós não venhamos a esmorecer, porque não há oração que não seja respondida, porque não há um clamor de um pai, de uma mãe, que não será atendido pelo Senhor. Basta, ó Deus, que nós permaneçamos na tua presença e não nos cansemos de interceder por eles. Amém. Obrigado, abençoa a todos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje então mais um estudo, né? E nós vamos falar sobre Apocalipse 13, a segunda parte. Nós falamos de uma besta que emergia do mar e que todos identificaram, né, como o poder, o papado, né? E hoje nós vamos identificar essa segunda besta, que ela vem da terra, ela sobe da terra, né? E nós vamos começar então a ler ali o nosso Apocalipse, capítulo 13, o verso 11 até o 18 nós vamos ler. Eu vou acompanhar com vocês aqui pela TV, vocês podem ir pelo vídeo, podem ir pela Bíblia também, alguma palavrinha pode estar diferente, mas tem o mesmo sentido se você olhar no dicionário ou qualquer coisa assim parecida que fique uma dúvida na tua mente, né? Então vamos lá. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres agora. Essa levanta da terra e possui 2 chifres. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
E o último verso diz assim: aqui está a sabedoria, aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Agora nós vamos explanar aqui a nossa... Pode ficar com a tua Bíblia aberta aí, que nós vamos conversando e vamos ver o que nós podemos tirar de tudo isso que nós acabamos de ler. Nós vimos aqui no verso 11, né, que ela se levanta da onde? Da terra, né? A outra levantava da onde? Do mar. O que quer dizer mar? Mar é povos, nações, línguas, né? Quer dizer assim, muitos povos, né? Ela está sobre muitos povos, línguas, tribos. Agora a terra, ele é um pouco mais diferente. A terra vem como pouco povoado. Essa besta levantaria, ela surgiria de um lugar pouco povoado, tá? A terra, ela difere do mar em profecias, porque lógico que na terra, né, nós vemos muito mais gente do que no mar, mas o lugar da onde ela vem, nós vamos identificar que era um lugar que não era tão povoado assim, né? O Império Romano surgiu no centro da Europa, o mundo mais habitado da época. A besta da terra, ela tem uma aparência, mas a prática dela é outra. Você viu ali que ela parece com um cordeiro, né? Fala como um cordeiro, mas ela age como um dragão. Puxa, olha o que nós vamos estudar hoje, né? Esse poder, irmãos, representa os Estados Unidos do Norte. Olha só, como entender que se refere aos Estados Unidos do Norte? Agora nós vamos entrar na história novamente, vamos falando e vamos conversando, e você vai ver que tudo que a Bíblia está falando é verdade. Se esse poder se levanta de um lugar pouco povoado, né, os Estados Unidos se encaixam perfeitamente aqui nessa profecia. Durante os 1260 anos que os cristãos foram perseguidos na Europa, eles começaram a fugir cada vez mais para o norte da Europa, tá? Até que chegaram às praias e eles tiveram então uma ideia de fugir. Os cristãos, lembram que nós vimos que nos 1260 anos os cristãos eram perseguidos e foi uma perseguição que durou por muito tempo ali, né? Então agora eles decidiram fugir. E eles começaram a fugir até que eles chegaram ali nas praias. Então eles pegaram um barco e eles começaram uma aventura. Olha só a história, irmão. Você vai guardando essas palavras, essas coisas. Você pode anotar no seu caderno e você pesquisar. E você vai ver essa história na íntegra, tá? Eles pegaram um barco, então, agora e começaram a fugir. E pelas praias, eles começaram por Holanda, tá? Por Holanda. E viajaram até o sul da Inglaterra. Esse barco se chamava Speedwell. Por ser muito velho, esse barco não resistiu. Os cristãos estavam fugindo desse barquinho, né? Começaram ali da Holanda e até chegar no sul da Inglaterra. Só que esse barquinho era um barquinho velho. E ele não resistiu. Então eles pegaram um outro barco chamado Mayflower. E com esse barco, eles vão cruzar o Oceano Atlântico e chegar no norte americano. Olha onde que estavam já as pessoas que estavam fugindo das perseguições, né? Que nós chamamos hoje de Estados Unidos, tá? Eles chegaram em novembro de 1620, numa quinta-feira, e até hoje esse dia é um feriado nacional chamado Dia de Ações de Graça. E eles comemoram a chegada dos pais peregrinos, tá? Em 1620. Na cidade de Cupiquerite. E lá, numa pedra, existe a réplica do barco até hoje. Ali foi onde eles aportaram. E ali esse grupo começou as colônias. Eles começaram agora
as colônias, a expansão, né? E eles chegaram a ter 17 colônias. Olha só. E finalmente eles conseguem ter sua independência em 1776. Independência americana. Quando a Constituição foi elaborada. Os Estados Unidos foram colonizados de um local deserto, pouco povoado. Por isso que essa besta, ela surge da terra, né? E eles são a nação protestante. A nação protestante, talvez, né, a maior nação protestante dos Estados Unidos. Ali que eles começaram, né, a protestar, a lutar pela liberdade, cada um adorar aquilo que cria, né? Não ter essa obrigação de adorar o papado, de ter um poder que os guiasse. Então eles agora começaram a criar a sua Constituição, né? E diz assim, ó: porque eram cristãos que vieram da Europa fugindo das perseguições papais. Por isso eles são a maior nação protestante do mundo. E quando foi elaborada a sua Constituição, ficou bem claro que eles tinham um ideal. Ficou bem claro. Olha o que eles fizeram. E qual que era o ideal que eles tinham? Um país sem rei e uma igreja sem papa. Este era o ideal deles. Era o sonho dos pais peregrinos. Por quê? Porque eles estavam fugindo da opressão, né, europeia. Eles queriam um Estado democrático, onde o Estado e a igreja estivessem separados. De todos os discursos dos americanos, sempre foi nessa direção. Thomas Jefferson disse, olha o que Thomas Jefferson disse: desde que uma pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Irmãos, eles vieram fugidos, eles começaram a povoar, fizeram colônias ali nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, e ali eles começaram então a fazer a sua Constituição. E nisso eles deixaram bem claro que Estado não interferia na política, na religião, e nem a religião no Estado, né, na política. Então, olha só, aqui entra o verso que diz que ele parecia um cordeiro. Ele é um cordeiro, por quê? Porque ele está aqui defendendo o direito, né? Como que essa nação pode ser uma besta que se levanta do mar? Fica meio... Agora vai prestando atenção na história que você vai entendendo quando que esse cordeiro se transforma num lobo, né? Esse discurso é passado de presidente para presidente, né? Nós temos a nossa democracia. Quem quer ser cristão vai ser cristão, quem quer ser outra coisa vai ser outra coisa. A política com a religião não se mistura, né? Nós não queremos a união da igreja com o Estado. Alguns presidentes diziam assim: eu não governo no nome da igreja e a igreja não legisla em nome do governo. São coisas totalmente separadas. Então, essa questão do poder civil separado do poder religioso na profecia tem a sua aplicação nos dois chifres, irmãos. Nos dois chifres que nós lemos ali. Lembra que nós vimos que é uma besta que sobe da terra, que possui dois chifres. E esses dois chifres também fazem uma alusão ao poder religioso separado do poder civil, tá? Tem aparência de cordeiro, mas ele agiria como o quê? Como um dragão, tá? Hoje, aparência de cordeiro, por quê? Porque lá eles têm uma liberdade religiosa garantida, tá? Os direitos lá são muito respeitados.
Mas quando é que essa nação começará a falar como dragão? Vamos ver o verso 12 do capítulo 13. Olha só, o verso 12 diz assim, ó: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, quando a ferida mortal foi curada, vocês lembram que o Papa tinha sido preso, né? Então ali desmoralizou o papado, né? Vamos dizer assim, com a prisão do Papa Pio VI. Então eles perderam aquele poder, eles já não podiam mais mandar em todo mundo, mas eles receberam novamente esse poder. Quer ver? Deixa eu só lembrando aqui para vocês, nós vamos só... o general de Napoleão Bonaparte, Berthier, prendeu o Papa Pio VI, cumprindo assim a profecia de uma ferida mortal, certo? Agora, o início que foi curada essa ferida foi em 1929, com Benito Mussolini, tá? Ele assinou a célebre concordata com o papado, dando-lhe os 44 hectares que hoje constitui o Estado do Vaticano, recuperando assim o poder temporal dos papas. Então, quando eles recebem de novo aquela área onde é o Vaticano, que é bem pequeno até por sinal, né? Eles começam agora a aparecer novamente em público, porque eles não apareciam. Então, eles começam agora a viajar, o Papa começa a viajar, começa a fazer amizade, a formar laços, tá? E você vai vendo, se você buscar na internet, você vai ver que ele já fez assim muita amizade com muitos poderes políticos, tá? A gente já viu ele junto com Barack Obama, a gente já viu ele com o Donald Trump também, com todos esses grandão aí, a gente já viu que ele está ganhando poder. O que quer dizer isso na Bíblia? Está sendo curada aquela ferida de morte. Está sendo curada, né? Então, os Estados Unidos levarão os habitantes da terra a adorar a besta do mar. Então, os Estados Unidos, ele vai impor uma adoração novamente, sabe? Uma única religião. E nós temos visto que tudo tem caminhado para termos uma única religião. Porque, querendo ou não, irmãos, essas igrejas que protestam e que brigam e que dizem não, que eles não se unirão e que eles não vão colocar o chip e que eles não vão adorar a besta, você vai ver hoje que eles já adoram a besta, porque eles estão adorando um falso dia de adoração. Eles estão todos ligados por um mesmo ponto. Apesar de eles não estar na mesma igreja, eles têm um dia de guarda em comum. Todos. Todas as religiões. Nós não vamos falar aqui nomes porque você conhece todas as religiões. E você vai ver que eles não guardam o sábado, né? Eles estão todos unidos pelo domingo, né? Então, mas como que isso é possível? Alguém que hoje é protestante, que defende uma liberdade para o seu povo, né? Que não quer a interferência da igreja no Estado, não quer o Estado interferindo na igreja, ele vai obrigar. E acreditem, irmãos, o decreto começa lá dos Estados Unidos para cá. Hoje você vê que tudo gira em torno dos Estados Unidos. Quando o dólar, eu não sei de que maneira, porque a gente não entende essas coisas, mas quem entende de economia sabe, qualquer mudança no dólar, né, atinge todos os outros países, ou não é? A moeda deles é aqui, né? Então, olha só, irmãos. Mas como que isso é possível? Tem que haver uma união muito próxima dessas potências, né? Por quê? Porque esta é uma questão que envolve o quê? Adoração. O capítulo 13, irmãos,
a essência dele é a adoração. Adoração. Tá? Então, o que Satanás sempre desejou para ele? Adoração. Ele prometeu para Jesus dar o reino deste mundo, se Jesus tão somente se ajoelhasse e o adorasse. E Jesus não se ajoelhou. Você veja que Jesus, com 40 dias, a gente achava que ele estava fraco, mas ele estava forte com Deus, né? Porque foram 40 dias jejuando, se preparando para não adorar o dragão naquele dia, né? Já imaginou se Jesus caísse na armadilha, Jesus não tivesse vigiado, não tivesse orado, não tivesse se colocado em comunhão com o Pai, porque Jesus passava noites inteiras ajoelhado. Será que Jesus teria resistido ao convite de Satanás? Se hoje um poder chegasse aqui e falasse para nós assim, ó, você vai sair daqui sem teu carro, sem tua casa, se você não quiser me adorar, mas se você me adorar, você vai ter o dobro do que você tem. Qual seria a nossa decisão? Às vezes nós podemos ser como Pedro, né? Senhor, não te negarei, não me afastarei do Senhor, mas é somente a confiança na cruz, em Cristo Jesus, que nós podemos vencer Satanás. Ele nos dobra e põe no bolso. Nós temos que saber que para vencer um leão, somente outro leão, né? Então, quem você adora? Quem eu adoro? Aqui nós temos uma nação protestante que vai levar os habitantes da terra a adorar o papado. O grande conflito é esse, irmãos, a adoração. Satanás deseja ser adorado, mas ele não vai vir aqui para ser adorado, porque se Satanás se apresentasse diante de nós como ele é, quem iria adorá-lo? Ninguém. Mas ele usa poderes, ele usa pessoas para ele concluir a obra dele. Para ele chegar a ser adorado, ele precisa de pessoas. Então ele dá autoridade ao papado, né? Os Estados Unidos, que é a segunda besta, apoia, e quando os Estados Unidos apoiam, vira uma lei, vira um decreto. E esse decreto vai chegar até nós com certeza, né? Então o Apocalipse 13, ele trata deste conflito, irmãos. De alguma forma, essa segunda besta, não sabemos como, ela levará ou obrigará os habitantes da terra a adorar o papado. Muito em breve nós não poderemos estar falando assim, irmãos. Hoje está sendo gravado, hoje vai para uma internet, mas imagine amanhã, quando isso não for possível. Será que eu amanheceria viva? Né? Imagina, você praticamente falando, identificando um poder que a Bíblia está trazendo para nós entendermos, né? E diz assim, irmãos, que de alguma forma, essa besta da terra, que representa essa potência, essa nação, né, poderosa, ela vai nos levar, ou vai impor que nós adoremos a besta que sobe do mar, que todos sabem quem é, né? Mas como isso pode se cumprir nas profecias? A revista Times, irmãos, do dia 24, se você quiser anotar, do dia 24 de fevereiro de 1992, não muito longe, né? Tem o quê? 1992, 30 anos, 32 anos por aí, né? Olha como é que ela trouxe uma matéria de capa intitulada A Santa Aliança. A revista Times não é religiosa, irmãos. É uma revista secular. E o que a matéria dizia? Ela falava do início das relações diplomáticas Estados Unidos e Casa Branca, Vaticano e Casa Branca. Então, os Estados Unidos e o Papa. E ali trazia a foto do presidente da época com o Papa, né? Então, está se fortalecendo
essa união, né? Na história do Senado americano, por volta do ano de 1950, 1951, houve uma tentativa de um senador que queria estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano. E quando ele levou essa proposta, né, para o Senado, houve um grande tumulto no Senado americano. Por que teve esse tumulto? Porque, olha só, eles diziam assim, ó, nós estabelecer relações diplomáticas com o poder que oprimiu nossos pais peregrinos? Então o Senado teve uma revolta. Olha só, em que ano isso, né? Lá por volta de 1950, 1951. Então, eles se revoltaram dentro do Senado com este senador. Ele falou, como que nós vamos ter uma relação diplomática com um poder que oprimiu os nossos antepassados, os nossos pais peregrinos, né? Que chegaram ali fugidos e foram se estabelecendo ali, né? Então, olha só. Mas passado alguns anos, para ser exata, no ano de 1984, foi o ano que os Estados Unidos e Casa Branca, eles iniciaram suas relações diplomáticas, com cada um votando ali o Vaticano, né? E os Estados Unidos, cada um votou um embaixador no território do outro. Então, eles têm alguém que representa eles lá dentro dos Estados Unidos e os Estados Unidos têm alguém que representa eles lá dentro do Vaticano, né? Então, você veja como está se fortalecendo, né? Wilson foi o primeiro embaixador norte-americano nomeado no Vaticano. E aí começaram as relações, e essas relações têm o quê? Crescido, né? Olha o que diz a profecia no verso 14. Vamos ler o que diz no verso 14 do Apocalipse 13. Diz assim: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela ferida à espada que sobreviveu. Então agora os Estados Unidos, né, ele vai querer levar os habitantes da terra a adorarem, né, a fazer uma imagem dessa besta que foi golpeada e sobreviveu. Mas olha só, vamos tentando entender, né, aqui o que diz. E diz assim, ó, os Estados Unidos farão uma homenagem, uma imagem da besta, a primeira besta que foi ferida e sobreviveu. Mas como será essa imagem? Será que é uma imagem que nem Nabucodonosor fez? Não. Olha, preste atenção como é que é a imagem que aqui quer dizer, tá? O que foi original na primeira besta? Foram 12 séculos de perseguição. O original foram 12 séculos de perseguição. Agora, essa besta da terra, ela faz uma imagem. O que é uma imagem? É algo que reflete. Então, não será uma imagem que você vai ter que ir ali adorar uma estátua de alguém. Não. Mas uma imagem, uma semelhança com aquele tempo de perseguição. Uma imagem, vamos criar uma imagem, vamos agora retratar, refazer a cena. Quando quer reconstituir um crime, tem que fazer igualzinho como é que foi, não é? Então aqui é neste sentido que levará a adorar, né, a imagem da besta. Olhem só o que diz aqui, ó. Esta imagem que será feita é que um sistema repressivo, como teve na Idade Média, ele voltará a acontecer agora em nossos dias. Tá bom? Olha o que está diante de nós.
É isso que significa fazer uma imagem. Um sistema de perseguição voltará a ser colocado diante das pessoas, envolvendo o tema da adoração. É por isso que nós temos batido tanto na questão do sábado. É por isso que nós temos falado tanto em adorar a Deus. Tema a Deus, adore a Deus, o Criador. Quando nós adoramos a Deus e quando nós respeitamos o dia de adoração, nós estamos nos reverenciando, homenageando aquele que criou todas as coisas. Quando nós não adoramos e não cuidamos do sábado do Senhor, nós deixamos de ter Deus como Criador, nós estamos tirando Deus da cena de Criador. Porque nós estamos adorando aquele que criou todas as coisas. Mas como isso pode acontecer, irmãos? Verso 7, vamos ler o verso 7 ali no capítulo 13. Olha só. Foi-lhe dado também, no capítulo 13, nós vamos voltar ali na besta do mar. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, olha só, a segunda besta também vai batalhar contra os santos ou os escolhidos de Deus, assim como a primeira besta. Ela levará os habitantes da terra a se submeter ao primeiro poder de Apocalipse 13, que é a besta do mar, tá? Que é o papado. Olha o verso 16 e 17, o que diz? A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui nós temos um decreto. E que decreto é este? Ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha na mão ou na fronte a marca da besta. O que indica na fronte? Entendimento, sabedoria, a decisão consciente. Você decide aqui quem você quer adorar. Então não vai ter um número 666 ou o 7, né? Ou um Deus ou Satanás. Não. É a tua mente que te leva. Agora na mão. A mão indica trabalho, né? Trabalho. É com as mãos que você trabalha. Ou você adora a Deus, honrando Ele com o teu trabalho, né? E nós vamos falar nós vamos falar bastante sobre o sábado. O Sérgio me pediu para nós pregarmos no mês que ele vai estar, é o próximo mês, né? E ele me pediu para falar sobre mordomia. E mordomia não envolve só dinheiro. E dinheiro o Senhor falou muito bem no sábado que ele pregou aqui no terceiro sábado. Então, nesse sábado, nós escolhemos especialmente para falar sobre a adoração do sábado. Entendeu? Porque nós, às vezes, também achamos que estamos adorando. E quanta coisa nós estamos fazendo errado no nosso sábado, né? Então, nós precisamos ter uma percepção clara do que envolve o nosso sábado. O que é o nosso sábado? É muito importante que você esteja ou que você assista, se você não puder estar aqui, né? Então, aqui nós temos um decreto. Que decreto é? Ninguém poderá comprar, ninguém poderá vender. Essa marca não é um sinal visível, irmãos. Não é um chip, um carimbo na testa, não. A marca da besta não é um nome ou um número estampado em você ou em mim. Não é isso, né? É uma forma da Bíblia se expressar, tá? Quando a Bíblia fala mãos, é o símbolo do trabalho, né? E quando ela fala mente ou fronte, é um símbolo de aceitação, de consciência, como nós falamos agora. Mas agora, o que será a marca da besta? Como que nós vamos saber o que é a marca da besta? Para ficar claro, e você não achar que é coisa de adventista, para aprender esse tema, nós temos que ver o oposto. Tudo que Deus faz, Satanás quer igual. Tudo ele ataca, tudo ele quer igual, né? E quando nós vamos buscar por marca, sinal ou selo na Bíblia, o que nós encontramos?
nós encontramos que Deus também tem um sinal. Ele tem um sinal. E isso está lá em Ezequiel, né? E a besta também terá um sinal. E quem não tiver esse sinal não vai comprar e não vai vender, né? De que sinal a Bíblia está falando, então? Se o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado, vamos ler Ezequiel. Ezequiel 20, nós precisamos ler novamente. Ezequiel 20, o verso 12, diz assim: também lhes dei os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora o verso 20, do 20. Santificai os meus sábados, pois servirão do quê? Sinal. De sinal entre mim e vós, para que saibais que o Senhor é quem? Vosso Deus, o nosso Deus. Então, se o sinal de Deus é o sábado, não é difícil de entender que o sinal da besta é o domingo, tá? E aqui diz assim, ó, e só existe uma doutrina, uma crença que veio para ocupar o lugar do sábado, que é o domingo, tá? Então, lembra que a questão do conflito final envolve adoração. O que Satanás quer? Adoração. Deus tem um dia? Satanás quer um dia também, tá? Irmãos, parece que não é nada hoje em dia, mas ele vai ser o desfecho de tudo, o resumo de tudo que você está aprendendo aqui. Um dia para você adorar e você dizer, eu adoro, eu fico com o sábado bíblico do Senhor. Ou você terá também a oportunidade e a liberdade, Deus respeita, diferente de Satanás, Deus respeita. Você quer adorar no domingo? Não tem problema. Você vai poder fazer a tua escolha o quê? Consciente. É por isso que nós estamos ensinando você hoje. Para que você tenha consciência, porque naquele dia você não vai ter desculpa. Você optou por aquilo. Ou pelo sábado do Senhor e será protegido pelo Senhor, ou pelo falso dia de adoração, e das mãos de Deus, quem poderá nos livrar? Ninguém, né? Então, vamos continuar lendo aqui. E diz assim, ó, adorar a Deus no sábado ou adorar a besta no domingo? O dia santo é o sétimo ou é o primeiro? Hoje é o primeiro dia. Não há uma única passagem na Bíblia que indica que tem alguma coisa de santo no domingo. Jesus ressuscitou nesse dia. Por que ele não ressuscitou no sábado? Porque ele ficou descansando naquele dia. Jesus descansou, Jesus obedeceu o Pai até na morte. O dia santo do Senhor. Então, essas duas marcas estão em oposição no livro do Apocalipse. Olha o que diz a encíclica papal Dies Domini, Santificação do Domingo, publicado por João Paulo II. É um documento que diz claramente que a igreja mudou a questão do sábado para o domingo, que fez o primeiro dia da semana o dia santo em homenagem à ressurreição de Cristo, sem qualquer texto bíblico aprovando essa mudança. Mas a mudança foi feita. Não existe um verso da Bíblia para apoiar essa questão que foi mudada. Agora eu te pergunto, nós podemos mudar alguma coisa na Bíblia? Não. Por que a igreja se acha na autoridade de mudar, mesmo a lei de Deus, irmãos? Olha a blasfêmia, a arrogância. Alguém pode mudar a lei de Deus? Não. Se algum ser humano foi dada essa atribuição, você acha que foi dada essa atribuição a um ser humano? Não. Ah, mas Cristo ressuscitou, né? Quem mais escreveu no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. E Paulo não ensina ninguém a santificar o domingo, porque Cristo ressuscitou nesse dia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Ele mesmo, Jesus mesmo santificou o dia de sábado. Ele é o Senhor do sábado. Paulo guardava o sábado. Era dia que ia à sinagoga. Vários textos nos informam isso. Essa mudança começou no 4º século, irmãos. E vem crescendo em prol da santificação do domingo. Olha como Satanás, ele é sutil. Ele vai lá, olha quanto tempo ele está vindo devagarinho. E as pessoas não estão percebendo. Está igual a história do sapinho dentro daquele latão de água fervendo. Você joga um sapinho dentro de uma água fervendo, ele vai pular fora, porque ele caiu naquilo fervendo. Agora, se você acender um fogo na água fria, colocar o sapinho lá, ele vai ficar lá muito bem. Quando a água estiver fervendo, ele nem viu do que ele morreu, porque estava tão gostoso, aquilo foi aquecendo. Assim Satanás faz com o mundo. Ele está embalando o mundo, ele está se dizendo uma pessoa boa, ele tá uma ovelha em um lobo em pele de ovelha, porque ele está escondido. Agora esse poder ele respeita, tanta liberdade que nós estamos tendo, Como que vai ser possível isso? Mas vai ser possível. E isso pode se tornar assim, da noite para o dia. Da noite para o dia você teve que usar uma máscara. E você não entrava num lugar se você não tivesse de máscara. E você tinha que voltar para casa buscar aquela máscara. Ou comprar uma, mas você não entrava. Imagina quando for um decreto de morte, Então diz assim, veja o verso 15. O que diz no verso 15 do 13? Diz assim, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha só, então em Apocalipse 13 nós temos 2 decretos, irmãos. Primeiro decreto: quem não tem a marca da besta, o sinal da besta, não compra e não vende. Agora, o segundo decreto: quem não aceitar adorar esse poder é réu do quê? De morte. É réu de morte. Essa imagem será uma repetição da Idade Média. Primeiro, se você não aceitar o domingo como um dia santo, você não compra e não vende. Segundo, se você não aceitar o domingo como um dia santo, você será alguém digno de morte. Você conhece algo mais sério, irmãos, do que o assunto de Apocalipse 13? Não. O capítulo 13, assim, é o capítulo central da decisão. Ou nós tomamos uma decisão ou outra. Ou nós estamos de um lado ou de outro. E por que as pessoas pregam que o Apocalipse não pode ser compreendido? Que ninguém entende o Apocalipse, que o Apocalipse pode sim ser compreendido. Aliás, irmãos, o Apocalipse ele é de fácil compreensão. É ir acompanhando a história, é saber Daniel, saber a história e pedir a orientação do Espírito Santo. Você vai ver que o Apocalipse sim pode ser compreendido. Olha só, não tem lógica Deus pôr algo em sua Bíblia para que não possa ser compreendido. Você acha que Deus colocaria um capítulo ali, um livro, para que ninguém pudesse desvendar? Você acha isso lógico? Não, Agora, por que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Porque são verdades eternas que chocam, que surpreendem, que poderiam ser arrancadas de nós muito antes de nossa compreensão, Se o sinal de Deus é o sábado, como nós vimos em Ezequiel, o sinal da besta é algo que contraria, que se opõe ao sábado. Logo entendemos que é o domingo. O domingo não é ainda o sinal ou a marca da besta, ele será. Não vai pensar que as pessoas que estão guardando o domingo hoje já são tudo da besta. Não. Haverá um tempo. Deus está agora fazendo o quê? Chamando pessoas, ensinando pessoas. Olha, nós somos aqui um pinguinho de gente, não é? Mas foram escolhidos para aprender, para fazer uma decisão consciente. Amém? Amém? Amém. Então assim, ele será. E quando que ele será?
quando se tornar uma imposição legal um decreto. E você logo vai ver isso. Não pense que vai demorar. Quando houver uma legislação, e o Apocalipse 13 diz que há 2 decretos. Primeiro, se não aceitar, você não compra e não vende. Depois, vai ter ainda um povo que continua ali. E depois vem um segundo decreto. Só que entre um decreto e o outro acontece uma coisa, irmãos. Nós já vamos passar ali, você vai saber o que acontece. Tem um evento perigosíssimo para nós. Entre o primeiro decreto e o segundo decreto. O primeiro decreto vai impor para nós vamos poder comprar, não vamos poder vender. Ponto. Você não vai morrer. Só que daí vai acontecer uma coisa, muito ali naquele meio, entre esse espaço de tempo, acontece uma coisa que é crucial para as nossas vidas. Tá? Nós já vamos passar e você vai saber o que é. E diz assim, como seremos identificados? Nós ainda não sabemos, Poderá ser um ser digital, um chip. Hoje, você tem a carteira digital, carteira de motorista. Você pode ter todas as suas informações digitais. Num único cadastro ali, você pode ter tudo. Que religião você é, que sangue você tem, tua profissão, tua escolaridade. Tem uma ficha completa. Hoje as pessoas sabem tudo sobre você. A partir do momento que você teve uma entrada numa rede social, todo mundo sabe aonde você mora e tal, sabe, te encontra, não tem mais ninguém escondido. Porque você acessa ali e vem um negócio ali, se você quiser pôr uma foto ali, ou puxar uma foto, já diz, permite acessar, e nós permitimos, porque senão nós não conseguimos fazer aquele aplicativo funcionar. E nisso você já está localizado, você já está com... Ele já tem teu CPF, já tem seu RG, já tem a sua cidade, o seu... Tudo. Vai ser difícil para identificar nós, guardadores do sábado? Mesmo que nós não vamos negar, porque quem negar Jesus, nós não poderemos negar. Então diz assim, quando se tornar uma imposição, não, deixa eu ver aqui, já falei. Poderá ser digital, um chip, ou qualquer coisa. Ainda é possibilidade, No tempo certo nós saberemos. Nós não podemos ainda falar com certeza como seremos identificados, porque vira uma especulação. Tudo aquilo que não tem certeza, ele vira uma especulação. Será? Porque pode ser, eu penso, não pode ser assim, Qualquer coisa que nós afirma ser é uma especulação, então que nós não sabemos. Mas haverá um sistema que te identificará. Se eu posso comprar, se eu posso vender, isso será o de menos. Hoje é praticamente tudo digital. Como eu falei, nossas informações estão aos poucos todas em bancos de dados. Tá? Será um tempo difícil para o povo de Deus. Você entende agora que será um tempo difícil para o povo de Deus? Mas, irmãos, não se acovarde. Eu peço em nome de Jesus. Não ouça isso aqui para você ficar com medo. Aprenda tudo para você saber como lidar. Aprenda. Nós precisamos ter uma experiência com Deus, irmãos, que hoje ainda nós não temos. Para nós resistir, para nós sermos fiéis a Deus, nós precisamos ter uma experiência com Deus que nós ainda não temos em liberdade. Vai ser muito mais difícil depois. Hoje nós precisamos estar aqui, nós precisamos aprender, nós precisamos nos fortalecer, não perder uma oportunidade de ouvir um sermão neste púlpito, onde se prega a verdade, onde se prepara pessoas. Aqui, irmãos, é uma escola para preparar pessoas. E diz assim, nós precisamos ter essa experiência. Entre um decreto e outro, irmãos, agora eu vou falar para você o que acontece. Um evento muito importante, que é o fechamento da porta da graça. Entre o primeiro decreto, que é apenas você não poder comprar e não vender, até chegar no de morte, no meio disso, está acontecendo o evento da porta da graça ser fechada. O que é isso? Todos aqueles que Jesus viu que Jesus já sabe quem vai até o final. De repente eu estou falando aqui para vocês, e daqui a pouco vocês me veem lá na rua,
como uma qualquer que não está nem aí com as coisas de Deus. Porque Satanás, ele é ligeiro. Ele é ligeiro. Hoje nós estamos aqui defendendo as verdades, preparando um pouco, mas só Deus sabe do que ele é capaz de fazer conosco se nós não se agarrar em Deus. Brinca. Então, olha só. É o fechamento da porta da graça. Esse decreto de morte só será promulgado após a porta da graça ser fechada. Todos os casos já estarão decididos. A porta da graça... Vem o decreto de você não pode comprar, não pode vender. Todos são selados. Os que escolheram por Deus são selados. Então se fecha a porta da graça. Aí ninguém mais vai ser... como é que eu posso dizer assim? Ninguém mais vai ser convencido a nada. Continue o imundo na prática das suas imundícias. Continue o santo a santificar-se. Dali para frente você também não morre mais. Essa é a boa. Não há poder que faça você morrer a não ser por Jesus. E Jesus já te selou para que você não morra. Amém? Amém? Então, se nós conseguimos passar até ali, olha só o que acontece. Fechou a porta da graça, você está selado como salvo. Você não morre. Por quê? Porque não há mais necessidade de você morrer. E para que também Deus seja exaltado pela tua vida. Porque você vai morrer por Cristo. Você morreu até ali, morreram muitos até ali. Mas agora, quando o sangue de pessoas era derramado, quanto mais se matava cristão, mais cristão se convertia. Era como uma semente. Mas agora, quando Deus decreta que você não morre mais, para que você vai morrer? Ninguém mais vai ser convertido pela tua morte. Então você não vai morrer. Você vai fazer parte daqueles 144 mil que vai chegar vivo no Monte Sião. Amém. Você chega da grande tribulação. Você chega de uma angústia muito forte. Por que você vai passar por essa angústia? Porque você não sabe que você está salvo. Você ainda não sabe que você está salvo. Mas Jesus já te salvou. Só que eu penso, meu Deus, os meus pecados. E aí nessa aflição, Senhor, sabe que eu confessei todos os meus pecados, Jesus está voltando. E sabe, aquele negócio ali, você não sabe mais o que está acontecendo com você. Porque vai dar a impressão que você está vivendo sozinho, né? Porque o mundo vai estar, sabe, os canhões do inferno virados para os cristãos. Mas ele não tem mais poder de tirar a tua vida. Amém. Não tem poder mais de tirar a tua vida. Eu poderia trazer para você, mas é muita informação. Eu ia trazer os textos de quando o rei da Síria manda um exército de 50 homens para matar Elias. E ele chega lá e foram para prender Elias. E Elias ora e veio o quê? Fogo do céu e bate os 50. Aquele exército caiu tudo morto. O rei manda mais 50. Elias ora. Cai aqueles 50 mortos de novo. Aí mais 50 o rei manda. E aí os 50 ficaram com medo de Elias e falaram, por favor, vamos com nós, porque, sabe, tiveram que se humilhar para o homem de Deus, porque Elias orava e os homens caíram mortos. Deus vai proteger você dessa maneira. Amém. Deus vai proteger você. Você não morre mais. Que coisa maravilhosa, o poder de Deus. Vamos seguir. Porque eu preciso passar um monte de coisa para vocês aqui. E nós não podemos deixar para outro, porque nós já estamos divididos em duas fases aqui, né? Então, olha só o que acontece, né? Então, a porta da graça foi fechada, né? Todos os casos já estarão decididos. Aqueles que ficarem firmes reverenciarão a lei de Deus. Optaram pela fidelidade a Deus. Eles não podem mais morrer. Por quê? Porque nesse momento eles como é que diz assim? Porque nesse momento, se eles morressem, seria uma vitória para Satanás, né? Então Deus não permite. Olha só, muitas dessas mortes redundaram em conversões quando os mártires morriam, né? Mas agora não precisa mais. Porque quem está selado e está salvo, e quem não está não vai mais ter consciência
de que eu quero me entregar para Deus. Não, vai estar totalmente no espírito de Satanás. Tá? Tanto que quanto mais cristãos Satanás matava no passado, mais pessoas se convertiam. O sangue desses primórdios era como semente, resultava em milhares de conversões. Quanto mais a perseguição matava, mais a igreja crescia. Então Satanás percebeu que matar não adiantava. E ele mudou a estratégia. E o que ele fez então? Ele se infiltrou dentro da igreja e corrompeu a doutrina, através de pessoas não convertidas, que foi o caso de Constantino, que não se converteu ao cristianismo, mas entrou, e como era um homem popular, era um governo, era um poder, ele foi trazendo devagarinho e trouxe o domingo no ano de 321, né, depois de Cristo, e a igreja começou a se corromper. E ali foram entrando todas aquelas coisas que nós falamos no domingo passado, tá bom? Esse foi, irmãos, esse foi o estudo do cavalo preto que nós falamos há um tempo atrás, né? Ali quando nós passamos pelos 4 cavalos, lembra? Só que quando sai esse decreto de morte, os salvos já estão selados. Então, olha a boa notícia, o decreto de morte sai, mas ele não vai matar nenhum dos filhos de Deus. Por que não? Porque eles já estão selados, cobertos com o sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. Que testemunho? Quer morrer? Vai morrer se não adorar. Eu vou morrer, mas eu não vou adorar. Esse é o testemunho que eles deram. Esse é o testemunho. Eles testemunharam para o mundo que diante da morte eles optaram Deus. Então eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. Tá bom? Ou seja, eles aceitaram a Cristo e deram o testemunho. Qual foi o seu testemunho? Nós não vamos abraçar essa heresia de domingo. Então nós seremos vitoriosos se Cristo for a nossa justiça e se nós formos fiéis à palavra dele. Então o mundo estará dividido em 2 grandes grupos: os que amam e obedecem e os que não amam e os que não obedecem. Tá? Qual é a boa notícia aqui? Você está recebendo essa informação em momento de oportunidade. Ainda dá tempo de você fazer a escolha. O Brasil ainda vive um período de liberdade. Você está podendo escolher e nada te impede disso. Nada. Muitos que não fizeram aqui em tempos de paz terão que fazer em tempos difíceis de provas. Você acha que essa mensagem chegou até você por acaso, irmão? Claro que não. Deus está preparando um povo para um momento crucial da história do mundo. E sabe qual é o tema dessa controvérsia? Adoração. Adoração. E agora os Estados Unidos, ele virá com toda a sua força para o apoio à besta do mar, né, que é o papado, porque quer assumir o lugar de Deus. Tá? Como esse apoio será dado? Com um decreto dominical. Os Estados Unidos, eles serão a primeira nação do mundo a promulgar um decreto dominical em todo o seu país. E esse decreto levará as pessoas a santificarem o domingo, uma lei. Isso começa nos Estados Unidos, depois terá o abraço de todas as outras nações. Não tem sido isso o discurso do Papa Francisco, que ele fala em uma convenção no sul da Itália recentemente? Coloque lá, convenção no sul da Itália. Você vai procurar lá e vai ver qual é a conversa do Papa. Como que ele está vindo com essa imposição? Nós precisamos de um dia para a família, como Deus fala. Precisamos de um domingo para a família. Precisamos de um dia sem trabalho. Temos que rever nossas prioridades. Esses foram os temas dessa convenção lá na Itália. Tá? Agora, veja bem, não é isso que Deus fala? Que nós temos que ter um dia para descansar, um dia para adorar, um dia para a família estar junto, adorando a Deus, servindo? Satanás também quer um dia. E também é para a família pode adorar. Pode ir para a igreja, família. Só que você vai no domingo. Você pode adorar, só que vai adorar no domingo. É bem simples.
né? Olha só, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, todos estes estiveram ali estreitando laços com os Estados Unidos. Esses poderes vão se unir e haverá um decreto, né? Levando as pessoas a adorarem e santificarem o domingo, mesmo que não haja nenhum texto bíblico apoiando tal decisão. Tá? Apocalipse 13, vamos identificar o último verso, 13 e 18. E diz assim, ó, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E agora, como identificar esse número? Né? Nós vamos ter que ir para Daniel. Daniel 3, o verso 1. Daniel 3, 1, o que diz ali? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Olha a besta. Olha a imagem. De quanto era a altura? 60. E mais a largura? 6. Agora nós vamos tentar entender o que chega a isso, né? O sistema, irmãos, você tem que ler a palavra que ela é muito difícil. Sexagenal. Vieram da Babilônia. Foi Babilônia que nos legou a dúzia, meia dúzia. O número 6 era muito comum na Babilônia. Sabe por quê? Porque os deuses da Babilônia recebiam um número. E o Deus menor era marcado pelo número 6. E o Deus maior pelo 60. Por isso que a estátua tinha 60 metros de altura por 6 de largura. Então, olha só. Essa altura, né, é porque é uma representação da divindade babilônica. Na altura da Babilônia, o número 600, na cultura babilônica, o número 600 era uma referência a todos os deuses. Tá? Então, quando a Babilônia queria se referir a todos os deuses, a plenitude era os 600. Então você veja bem da onde que nós poderíamos tirar essa referência. Lá de Babilônia, lá dessa estátua, Deus nos dá dicas, Deus nos dá pistas de onde nós vamos, né? Então todos os deuses, quando você queria falar nos deuses lá, usava-se o número, o menor era 6, o maior era 60. E para mencionar todos os deuses, e como você sabe, tem religiões por aí que tem um santo para cada dia, né? Babilônia era assim. Tinha um Deus para cada dia, para cada coisa. Tá? Então, aqui nessa imagem de ouro, você tem o número 666. Porque Nabucodonosor fez uma imagem toda de ouro, com esse número aqui que nós podemos identificar. Porque no capítulo 2 ele teve um sonho e apenas a cabeça era de ouro. Então ele pensou assim, não, eu quero ser um Deus maior. Então, ele lá naquela estátua que nós estudamos, lembra que só a cabeça era de ouro? Agora ele constrói toda essa imagem de ouro, né? Olha só, porque ele achava que o reino dele jamais passaria, ninguém tomaria o reino dele, né? E a cabeça representava ele e o seu império babilônico. Depois vinha outros reinos, né? Representado ali por outros metais, né? Então foi dito a ele, o teu império vai passar. Quando Daniel foi revelar o sonho para ele disse para Nabucodonosor, o teu império vai passar. Ele falou, não vai. Eu tinha só a cabeça de ouro, então agora vou construir uma imagem inteira de ouro para mim. Tá vendo? Mas o que ele fez? Foi para a planície de Dura e construiu uma estátua toda de ouro. E com isso ele quis dizer o quê? O meu reino não vai passar. Jamais passará, como Satanás quer fazer. Ele quer que esse reino dele aqui se perpetue, que nós fiquemos aí morrendo, ele quer ficar derrubando aviões, ele quer ficar afundando navios, e Ellen White fala que seguirão catástrofes por terra, pelo mar
e pelo ar. E o que nós temos visto? Gente, todos os dias no Correio de Imbé você vê gente perdendo a vida na estrada do mar. Tá uma coisa, avião tá caindo assim, né? A gente não tem os dados todos, mas tem caído muito. Nós sabemos o que cai aqui e que nós ficamos vendo. Mas tem muita coisa acontecendo, irmãos. Olha só. Então, olha a relação de Daniel 3 com Apocalipse 13, tá? Então, olha só, irmãos. Então, o número 666 tem sua raiz em Daniel, divindades babilônicos, e é o número da imperfeição, enquanto o número 7 é o número da perfeição, o número de Deus. Deus fala das 7 cartas, as 7 igrejas, as 7 trombetas, os 7 anjos, não é assim? Os 7 selos. Deus é representado no 7º dia. Satanás tem essa marca, tá? Então o número 666 é uma alusão a todo esse sistema religioso que se opõe a Deus, tá bom? Estamos vivendo em dias difíceis e perigosos na história do mundo. As pessoas estão doentes, né? Precisam de um dia de restauração. As famílias estão desmanteladas, precisam de um dia de adoração. A natureza está morrendo, precisam de um dia de adoração. Tudo tem que ser desligado para que volte a funcionar. Então, qual que é a proposta desse sistema? Vamos parar tudo para que a terra respire, as famílias voltem a ter um dia para adorar, como era lá no passado, que tudo fica em paz. E aí nós seremos quem? Os hereges. Nós seremos os pistoleiros da história. Nós seremos os como é que fala? Fora da lei. Os fora da lei. Porque a lei está mandando isso e nós estamos fazendo aquilo. Mas, o que Pedro disse? Para quando nós tiver que ficar com Deus ou com o homem, né? Ficar com Deus. O que Deus diz para nós é que vale, irmãos. Amém. E se nós tiver que morrer por Deus? Vamos morrer. É simples, hein? Gente, você acha que Deus não vai dar força para você? Você acha que aquelas pessoas que foram morrer lá num tacho de óleo, elas foram lá vendo assim, meu pai, o que eu vou fazer agora? Não, Jesus encheu eles da plenitude do Espírito. Eles não foram cantando? Eles foram cantando. Eles acendiam eles, como esse microfone aqui, ó. Aqui embaixo a fogueira, isso aqui era uma estaca, eles amarravam aqui, colocavam fogo e eles começavam a cantar. Cantar. Você acha que uma pessoa faz isso num estado normal? Não. Ela está cheia de quem? Do Espírito Santo. Amém. Ela não vai nem ver do que foi. Crianças deram a vida. Lembra que eu contei de um garotinho que se jogou num tacho? Eu contei para vocês de um garotinho que se jogou num tacho de óleo fervendo. Que ele disse, eu não vou envergonhar o meu pai, nem a memória dos meus irmãos, que já haviam sido mortos. E se jogou de cabeça dentro do tacho. Você acha que ele fez aquilo? Não, irmãos. É Deus que nos prepara. É Deus que nos enche de poder. Não há o que temer, é o que nós cantamos todos os dias, não há o que temer. Jesus veio para dar vitória, jamais Deus vai pedir para nós uma coisa e deixar nós ali morrendo. Imagina, eu que tenho arritmia e tenho um coração bem baqueado, um decreto desse eu caio dura na hora, mas Deus vai me encher de poder. Eu creio nisso, porque em mim não há força para resistir nada assim, e Deus vai encher você também. Que a gente obedeça, né? Assim que a gente obedece. Por isso hoje nós temos que nos acostumar a obedecer a Deus. Deus me pede para estar aqui, vou estar aqui. Deus me pede, é sábado, é sábado. Deus me pede, é isso, é essa hora, é essa hora. Queridos, que Deus possa nos abençoar. Fala, amém. Posso testemunhar? Sim, com certeza. Se vale a pena no sábado ou não? Sim. O Senhor diz. Pode fechar o vídeo para não comprometer a imagem por enquanto.